Pai de amor, oramos em primeiro lugar, como Igreja de Jesus Cristo, queremos louvar e bendizer o Teu nome. Declarar que o Senhor é o nosso Deus, único e verdadeiro, aquele que é, que era e aquele que há de vir, ó Pai, para resgatar a Tua Igreja. Ó Pai, queremos clamar ao Senhor direção e sabedoria vinda do Teu Espírito, ó Pai, sobre a vida daqueles que têm decisões importantes para tomar em relação a essa pandemia. Ó Pai, cobre cada uma das autoridades espalhadas pela nossa nação, com sensibilidade para com o necessitado, com amor para com aqueles que estão vivendo momentos tão difíceis. Pai, capacita os médicos, enfermeiros, nesse momento tão estressante que eles estão vivendo. Ó Pai, a gente não sabe muitas vezes nem o que pedir. Essa pandemia tem afetado de forma tão cruel a saúde, não somente física, como emocional e até mesmo espiritual de tantas pessoas. Clamamos ao Senhor por misericórdia, Pai. Ó Pai, pedimos pelas pessoas que estão aguardando na fila um leito de UTI, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. Pedimos ao Senhor proteção especial por essa igreja, ó Pai, para os Teus filhos espalhados por todo o Brasil, que o Senhor os proteja, os guarde. Entendemos que não cai uma folha, Pai, de uma árvore sem a Sua permissão. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós declaramos aqui que não temos a quem recorrer, a não ser o Senhor. Recebe agora toda a honra, glória e majestade, pois só o Senhor é merecedor de tudo isso. É no nome precioso de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem, muito bem. Queridos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Romanos. E hoje nós vamos, se Deus quiser, encerrar o capítulo 2 de Romanos. E para tanto, então eu convido que os irmãos abram suas Bíblias em Romanos capítulo 2. Recapitulando, eu gosto sempre de recapitular um pouquinho, porque essa repetição ela é pedagógica, né? Ajuda a gente guardar mais as informações. O capítulo 1, que é dividido numa grande introdução, né, afetiva de Paulo para com a igreja que queria estar lá presente, depois, no versículo 18, ele entra propriamente no projeto de carta dele, e ele escreve, a princípio, para os não-judeus, né, para os romanos mesmo. E no capítulo 2, a partir do versículo 1, ele começa a escrever especificamente para os judeus, né? E ele mostra que o orgulho que o judeu tinha de ser judeu, ele não deveria existir da forma que existia. Porque, você olha, como é que você julga alguém se você faz as mesmas coisas daqueles que você julga? Você fala para não fazer isso e faz, né? Aquele famoso ditado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então, ele se interpõe na sua carta contra os judeus que agiam dessa forma. E falando que os que agem dessa forma, que têm uma forma distinta de agir em relação ao que fala, se receberão o julgamento de Deus. Nós falamos sobre o julgamento, sobre a ira de Deus, que é justamente a questão da volta de Jesus Cristo, né? Falamos sobre que existe, lógico, uma relação entre o que a gente planta, o que a gente colhe, e nesse desenvolvimento do conceito para o judeu. Lá no versículo 17, Paulo, então, começa a introduzir um conceito que é extremamente caro aos judeus, que é a questão da lei. Né? Os irmãos, eu não sei se os irmãos sabiam, que
os judeus têm regras religiosas, são 613 regras religiosas. E muitos dos judeus sabem boa parte delas de cor. Né? Tal a importância que eles dão a essa lei. E aí o judeu se sente extremamente orgulhoso por ser judeu, e um dos motivos que traz o orgulho na vida deles é porque a lei foi dada para eles. Quer dizer, nós fomos o povo escolhido por Deus para receber a lei. E eles tinham uma relação de idolatria quase para com a lei de Deus. E ele vem falando que não adianta você saber a lei e não obedecer a lei. Saber a lei e não obedecer, ele fala de forma quase debochada, é um guia cego guiando outro cego, onde os dois cairão no buraco. Então ele fala sobre essa primeira parte, até o versículo 24, ele fala que na realidade os judeus que agem dessa forma, que sabem a lei, gostam da lei, são orgulhosos por terem recebido a lei, mas não obedecem à lei, eles na realidade desonram os gentios fazendo isso. Né? Nós vimos lá o texto de Ezequiel falando sobre esse tema. Muito bem, ele encerra então esse conceito a respeito da lei, que vai ser tratado, para vocês terem uma ideia, tal a importância disso no meio do povo judeu, porque a igreja em Roma era constituída de muitos judeus também. Então, lá no capítulo 7, que vai ser um belíssimo desafio para a gente estudar o capítulo 7 de Romanos, ele vai tratar novamente e de forma mais minuciosa a questão da lei. Porque na cabeça do judeu, presta bem atenção, isso tem reflexo dentro da igreja cristã. E nós vamos ver sobre isso. Porque, meus irmãos, a gente precisa entender que a nossa igreja, a igreja cristã, ela é de origem judaica também. Né? Nossa cultura é uma cultura judaica cristã. O nosso culto é, guardado devidas proporções, é muito parecido com um culto judaico que acontecia nas sinagogas. Muito parecido, tá bom? Aí ele trata de uma segunda questão, né? Que vem antes da lei, que é a aliança abraâmica. Vamos ler, depois dessa breve introdução, o versículo 25. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Vamos parar um pouquinho aqui. O que é circuncisão? Quando ela foi instituída? Por que ele trata deste assunto quando ele está falando de um negócio da lei? A lei é de Moisés. A lei foi revelada a Moisés. Abraão, ele tem uma relação na história com muito antes de Moisés. Né? A gente pode falar com um certo centenas de anos, né? Centenas de anos antes de Moisés. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos entender um pouquinho o que é a circuncisão. Primeiro, vamos ler o texto que dá a instituição da circuncisão. Gênesis 17, 9. De sua parte, disse Deus a Abraão. Por isso que ele é chamado a circuncisão de aliança abraâmica. Guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá de ser guardada, todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração
em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e os que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo, quebrou a minha aliança. É neste contexto de Gênesis, no capítulo 17, que nasce então a revelação de Deus da aliança entre Deus e o seu povo, que seria marcado em todo menino, ao nascer no 8º dia, fosse então feita essa marca, cortando parte do prepúcio da criança. Queridos, essa marca, através dessa aliança, queria fazer com que todos lembrassem que a marca externa no corpo revelaria algo que estivesse dentro do seu coração. Só que isso foi perdido ao longo da história, de forma que o profeta Jeremias, centenas e centenas de anos depois, diz o seguinte, em Jeremias 9:25. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei. Quem que ele quer? Todos os que são o quê? Circuncidados aonde? Ele vai castigar os circuncidados? Ele vai castigar os circuncidados apenas no corpo. Olha só, mas a circuncisão não é uma marca externa no corpo de todo homem? Como é que ele vai castigar todos aqueles que são circuncidados apenas no corpo? Então, começa aí a desenvolver um conceito que a circuncisão, de fato, era algo no corpo, revelando algo que estava o quê? No coração. Muito tempo depois, e aí nós estamos falando de cerca de talvez 2000 anos, um pouquinho. A datação de Abraão é um negócio meio complicado, viu, queridos? Mas alguns advogam aí 2000 e poucos anos depois, o apóstolo Paulo retoma esse assunto em outra carta, numa igreja que é a igreja da Galácia, que ela era dividida em 2 grupos, né? Os legalistas e os liberais. E Paulo desce o sarrafo, corrigindo, é uma carta de correção, nos 2 grupos. Os legalistas falavam o seguinte: olha, você precisa aceitar a Jesus, mas, e eu já falei que toda vez que alguém conversar com você, que precisa de Jesus, mas você fala assim, não, a conversa para por aqui, porque nós cremos que em Jesus há suficiência para a restauração de qualquer um que o confesse como Senhor e Salvador de sua vida. Os legalistas, né, que eram judaizantes dentro da igreja, perseguiam muito aqueles que não eram. Aí um outro povo falava assim, já que nós estamos debaixo da graça, vamos enfiar o pé na jaca, que a gente pode fazer o que quer, porque a gente é salvo mesmo. E Paulo escreve, então, essa carta para corrigir essas 2 posições extremadas que havia dentro da igreja da Galácia. Vamos ver 2 textos que ele trata sobre a circuncisão. Esse tempo todo nós pegamos a primeira palavra do texto de hoje, né, gente? Misericórdia, mas vai dar tempo. Gálatas 5, 2-6. Vamos até o versículo 6. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixe circuncidar, Cristo
de nada lhe servirá. Por quê? Aqueles que eram do grupo dos legalistas falavam para os liberais: se você confessa Jesus, mas não for circuncidado, você não será salvo. Aí Paulo fala assim: se você aceitar esse negócio, o sacrifício de Cristo teve valor nenhum na sua vida. Versículo 3. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Que lei, querido? As 613 leis expressas na lei mosaica. E sabe quem consegue cumprir toda a lei? Ninguém. Ninguém consegue. É o que Paulo vai, né, é o grande ápice aí desse caminho que Paulo fala sobre a lei, pecado, queda, restauração, graça, justificação. E ele fala assim: a lei só serve. A lei é santa, é boa, é perfeita, mas ela só consegue fazer com que nos sentimos culpados, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Então a lei, ao invés de nos salvar, ela faz justamente o contrário. Ela nos condena, porque nós não conseguimos seguir a lei. Então vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. E aí ele está falando o conceito da graça. E aí depois ele vai tratar sobre a questão de se tratar a graça de forma indevida. Mas isso é outro ponto. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, né, ele falando para os dois grupos, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então Paulo está tratando, quebrando a aliança abraâmica. E isso aí, queridos, para o judeu era algo inconcebível. Porque ele estava quebrando, vamos fazer um parênteses aqui. Ele estava quebrando para aquele que não era judeu. Paulo defende assim: olha, a circuncisão ela é boa, e nós vamos ver isso um pouco, os benefícios do judeu. A lei é boa, a circuncisão é um negócio legal, mas ela é para o judeu. Você que não é judeu, você não precisa nem da lei e nem da circuncisão. Você precisa estar debaixo da graça. Você precisa entender qual foi o valor de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É isso que ele está trabalhando. Mais para frente, quase terminando a carta aos Gálatas, no capítulo 6, verso 15 e 16, ele diz o seguinte: isso, de nada vale ser circuncidado ou não. Olha só, de nada vale. O que importa é ser o quê? Uma nova criação. Olha que coisa linda. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Quer dizer, não adianta nada ser ou não ser circuncidado. Então vamos pegar a lógica temporal da circuncisão. A lógica temporal é que Deus estabeleceu com Abraão essa aliança, que a gente chama de aliança abraâmica, como um sinal perpétuo para uma nação escolhida. Ok? Isso foi instituído. E todo judeu faz isso até hoje. Os mais conservadores, né? Os mais ortodoxos. Muito bem. Lá na frente, Jeremias fala: olha, eu vou castigar aqueles que são circuncidados apenas no coração. Já revelando o que a gente chama de revelação progressiva de Deus na história. Que não adianta nada um sinal externo na carne, se ele não for algo que representa algo em nosso coração. E aí, Paulo então fala assim: olha, em Cristo Jesus, a aliança abraâmica, ela foi quebrada. Porque o véu se rasgou. Agora, todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não faz diferença se tem ou se não tem circuncisão. E ela
continua para aqueles que são judeus de descendência natural. É por essa e por tantos outros motivos que aqui na igreja a gente tem um discernimento e a gente muitas vezes quer influenciar até as pessoas a divulgarem isso, que é no mínimo estranho igrejas cristãs que tentam trazer preceitos e práticas judaicas para dentro da igreja. Primeiro, é um trem jeca demais, né, gente? Aquele negócio, o povo usando, cantando aquele chofá, aquele trem desafinado, aquele negócio mais esquisito. E um negócio meio desajeitado. E segundo, que a palavra de Deus nos mostra de forma cabal que o novo Israel de Deus é aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas tem igreja que gosta, a gente respeita, mas devemos reforçar que sem base bíblica. Muito bem. Paulo, só para a gente dar uma pitadinha aí do que Paulo vai tratar disso mais lá na frente, só para a gente ver um gostinho do que nós vamos ver mais lá na frente. Romanos, capítulo 7, verso 10 e 11. Olha que Paulo pula então alguns capítulos na progressão da ideia, quando ele fala sobre pecado, queda, graça, justificação, mas aí ele vai falar assim: descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Olha só que coisa incrível. Olha o que a lei fez. Ao invés de produzir vida, ela produz morte. Porque nós conseguimos obedecer à lei? Não. Então adianta você ter uma marca externa se o seu coração está distante de Deus? Não. Por isso que Jeremias fala que Deus vai castigar aqueles que são circuncidados exclusivamente no coração. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. É o que Paulo deixa bem claro em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos nós o quê? Todos o quê? Pecaram. E destituídos estamos, então, a partir desse momento que pecamos, da glória de Deus. Ou seja, daquela questão que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ok? Então nós conseguimos sair da primeira palavra do texto que nós vamos estudar, que diz a circuncisão, versículo 25. A circuncisão, nós entendemos então o que é circuncisão, tem valor se você obedece à lei. Por isso que eu quis mostrar para os irmãos que apesar da lei ser de Moisés, ok? 1500 anos antes de Cristo, e a aliança abraâmica, que é com Abraão, lógico, né? A aliança abraâmica não é com outro, só pode ser com Abraão mesmo, né? É o famoso pleonasmo, né, João Marcos? É centenas de anos depois, talvez cerca de 500 anos. Tá? Existe aí uma discordância séria de questão de datação nisso aí, mas isso pouco importa. Centenas de anos antes. As duas convergiram na tradição judaica como condição de salvação. Porque a igreja em Roma era constituída de gentios e romanos, na visão dos judeus. Na visão dos romanos, a igreja era constituída de romanos e bárbaros. Imagina um povo, tem tudo para dar confusão, para dar errado. Porque o judeu considerava o não judeu como gentio e o romano considerava o não romano como bárbaro. E Deus juntou esse povo tudo para conviver junto e adorar ele. Ver se tem condições de dar certo, né? Então ele mostra então, o conceito de Paulo é unir a questão da aliança abraâmica com a lei de Moisés e mostrar que essas duas em Cristo Jesus caíram, porque elas só servem para mostrar que a circuncisão, como sinal externo, sem estar interiorizado, não tem valor, e a lei não tem valor porque nós não conseguimos obedecer. Ela não tem valor no sentido de redenção da humanidade, porque todos nós pecamos. Então ele diz, a circuncisão tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, sua circuncisão já se tornou o quê, queridos? Olha que coisa incrível. Incircuncisão.
O que Paulo está falando? Que Deus despreza, então, a marca exterior que cada um tem no seu corpo, se você não obedece à lei. Mais uma vez, então, Paulo consegue juntar a aliança com Abraão e a lei de Moisés. Se aqueles que não são circuncidados, e aí ele entra num terreno extremamente perigoso para os judeus. Imagina a hora que o judeu mais ortodoxo, quando leu essa carta, deu até urticária nele. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Olha só que incrível o conceito que Paulo está falando. Aquele que não é circuncidado, que não faz parte da aliança abraâmica, que não tem descendência em Abraão, ou seja, o gentio, se ele obedece à lei, se ele obedece o que Deus manda, Deus o considera o quê? Circuncidado. Mas circuncidado aonde? Circuncidado no coração. E eu queria propor para os irmãos a reflexão de duas histórias que eu acho muito interessante. A primeira, em Atos 10, 1-3. Atos, isso mesmo. Atos 10, 1-3. Olha só. Havia em Cesárea um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo do Senhor, um anjo de Deus, que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Só até aí. Esse texto, queridos, é um texto emblemático, talvez dos mais importantes em todo o livro de Atos, que ele mostra a quebra da filiação de Deus exclusivamente por raça. Primeiro Deus manda Pedro na casa de Cornélio e fala assim: vou nada? Cornélio é gentio? Vou não? Senão você vai sim, filho. Aí ele vai, mas antes dele ir, Deus dá um sono, ele dorme e ele vê um lençol cheio de animal impuro e Deus mata e come. Mato nada? Mato não. Como não? Nunca comi nada que é impuro. Mata e come. Mato não. Até que ele entendeu, então, quando Deus fala assim: como é que você considera impuro aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu criei? A partir de então, a igreja de Jesus Cristo começou, então, a avançar para aqueles que não eram da nação judaica. Esse texto é emblemático. Vejam bem que Cornélio, ele era circuncidado aonde? No coração, e não no físico dele. Outro exemplo, Mateus 8, 5-13. Mateus 8, 5-13. Olha só o texto. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Disse Jesus: eu irei com ele, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas disse apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Olha que fé do cara. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, a outro, vem, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade,
não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Olha que coisa incrível. Esse homem, meus irmãos, era circuncidado aos olhos de Deus? Sim. Ele era circuncidado aonde? No coração. Queridos, eu queria aproveitar esse momento e fazer uma reflexão, uma aplicação para as nossas vidas. E muitas vezes nós achamos que o judeu, a gente, né, gosta de apontar o dedo para os outros, né, e esquece que tem uns dedos apontados para a gente. Eu fico me questionando que muitas vezes, muito cristão acha que ser batizado, ser membro da igreja, ter um cargo na igreja, ser membro de uma igreja, participar da ceia do Senhor, isso faz com que ele seja alguém aceitado por Deus. E estes sinais são sinais o quê? Externos, que devem representar um sentimento que interno do nosso relacionamento com Deus. Eu faço, e é outra coisa que eu mais gosto de fazer, curso de batismo. A gente tem poucas pessoas aqui, mas tem 4 que eu batizei. A Ana, a Júlia, Mateus e Fernanda. Os 4 eu batizei aqui na igreja. E eu falava com eles que aquele que não tem esse discernimento, a diferença dele antes e depois do batismo, o que eu falava, Mateus? Isso mesmo, ele decorou. Ele fez o curso bem feito. Pessoal, a diferença é do incrédulo molhado depois do batismo, e o outro antes ele era um incrédulo seco. Depois do batismo ele é o quê? Ele é um incrédulo molhado. Mas antes ele era um incrédulo seco. Por quê? O batismo em si, se não trouxer uma relação profunda de relação sincera com Deus, qual o valor dele? Nenhum. Meu sonho é batizar os infiéis no inverno aqui por Poços de Caldas, né? Já que ele vai fazer raiva em mim, pelo menos eu faço ele sentir bastante frio aqui em Poços. Vocês lembram, querido, que esses sinais que nós estamos falando mostram que não tem serventia, porque Deus vê os nossos corações. Um exemplo clássico disso, de uma história dentro da Bíblia, é Jesus, ao ser crucificado, estava entre 2 ladrões, um debochando e o outro falou o quê? Ô, companheiro, nós estamos aqui porque a gente merece, mas esse aqui não merece estar aqui não. Olhou para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Ele batizou? Foi membro de igreja? Participou de ceia? Teve cargo eletivo? Prestem bem atenção, queridos. Da mesma forma que os judeus usavam a circuncisão, nascida lá em Abraão, e a lei revelada por Deus a Moisés, como desculpa para qualificá-los a serem aceitos por Deus e de serem até orgulhosos, nós também podemos nos perder espiritualmente porque achamos que nós somos membros da igreja. Sou dizimista, sou gente boa, falo pouco mal dos outros, um pouquinho tem que falar, né? Não falar nada não tem jeito, né? Fui batizado, tenho cargo na igreja, participo do louvor, faço isso, faço aquilo outro, não sei o que lá. Isso é um sinal externo na sua vida que não tem relação nenhuma com o seu interior. Existe um texto que eu acho que retrata muito bem o que nós estamos falando. Mateus 7, 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23. Olha só o que esse texto fala, meus irmãos. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, eu não era membro da igreja, eu não era dizimista,
Eu não fui batizado, eu não participava da ceia do Senhor, eu não frequentava os cultos, eu não ia na escola bíblica, eu não ia nas reuniões de oração, eu não ajudava com isso, não ajudava com aquilo outro. Né? Contextualizando o texto com o que era na época, profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Gente, já pensou Jesus olhar para você e falar assim: filho, eu não te conheço, você não tem parte comigo, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Queridos, eu acho que esse texto de Romanos, por isso que eu não quis entrar no capítulo 3º, ele é de uma relevância para a nossa vida espiritual, muito com poucos textos que podem trazer tanta relevância para as nossas vidas. Não adianta nada título, não adianta nada uma relação exterior com Deus, não adianta nada uma vida de aparência, porque Deus conhece os nossos corações. E Ele julga, como diz o próprio apóstolo Paulo, neste capítulo, Ele julga de acordo com a verdade. E Ele nos conhece, e nos conhece profundamente. Muito bem. Então, vamos pegar o versículo 26. Vamos pegar do 25 de novo para a gente pegar todo o raciocínio. A circuncisão não tem valor se você tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. E isso, queridos, é algo que o judeu, quando ele lê um parágrafo desse, ele diz, que o gentio vai me julgar? Quase que ele fala, é ruim. Como? Você está falando que o gentio vai me julgar, mas é exatamente isso que o texto está falando, queridos. Vamos ver o que Jesus falou acerca disso e depois o que Paulo fala acerca disso. Mateus 12, 41 e 42. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e os condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul, aquela que foi procurar Salomão, né, se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Jesus Cristo deixando claro, meus irmãos, que aqueles que não seguem a Cristo receberão juízo. Terão como juiz aqueles que fazem parte da família de Deus. Isso é incrível. Em 1 Coríntios, 6:2, vocês não sabem, olha o que Paulo está falando para a igreja em Corinto, que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Ele falando de briga entre irmãos. Graças a Deus, aqui na nossa igreja nunca aconteceu isso. O povo aqui não briga, mas vale a pena a gente ler esse texto, né? Nós iremos julgar o mundo. E Paulo, então, dá a entender que, de fato, a igreja de Jesus Cristo será aquela que julgará tanto judeus como não judeus que não confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Isso, o porquê, queridos? Eu queria ler com os irmãos 1 Pedro 2, 4 a 9. 1 Pedro 2, 4 a 9.
À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, falando acerca de Jesus Cristo, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedeceram a mensagem para que também foram destinados. Vocês, porém, isso é lindo demais, né? São geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só até aí. Queridos, em Cristo Jesus nós formamos a nação eleita, sacerdócio real, povo comprado, remido pelo sangue de Jesus. E aí não faz diferença nenhuma se você é alto, baixo, magro, gordo, branco, preto, amarelo, rico, pobre, se você é do hemisfério norte, do hemisfério sul, se você é culto, se você é inculto, se você é inteligente, se você não é, não faz diferença nenhuma. A diferença que existe é entre aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador e têm então o seu coração circuncidado, e esse que é o que vale, a relação interna. Deus olha o nosso coração e as evidências externas Deus não leva em consideração. Como não leva em consideração se você não tem dentro do seu coração um coração de adorador, de obediência, de adoração a Deus, se você é batizado, se você toma ceia, se você é membro da igreja e tantas outras coisas. A gente está tentando então mostrar que existe uma relação do princípio bíblico aqui do judeu para com a nossa vida hoje. Um texto que tem cerca de 2000 anos, ele se aplica a cada um de nós. Versículo 26. Não é judeu quem é apenas exteriormente. Olha só o que ele fala. Nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Não. Judeu é quem é interiormente. E circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, não pela lei escrita. E não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. E ele conclui então esse conceito de que a circuncisão exterior, se não estiver de acordo com o que vai no coração, não tem serventia nenhuma. Então, o texto de 1 Pedro, reitera essa ideia que judeu, ele está falando judeu não como judeu, mas como nação escolhida. Ele está fazendo uma provocação. Nação escolhida é aqueles que têm a circuncisão feita no coração. E aí, não é só do sexo masculino, é de todas as pessoas que confessam, homens e mulheres que confessam a Jesus. Esta ação, ela só pode ser movida pela ação de quem? Do Espírito Santo. É o que Jesus nos falou em João, capítulo 16, verso 8 a 10. João 16, 8 a 10. Quando ele vier, ele falando que, olha, vou ter que ir embora. Jesus falando com os seus discípulos, Porque se eu não for, o Espírito nos desce. E ele fala assim com os discípulos. Momentos antes dele
deixar os discípulos. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Glória a Deus. O príncipe deste mundo já está condenado. Essa ação, eu acho que tem um texto de Colossenses que eu gosto muito, capítulo 1, verso 12, que nos dá uma dimensão melhor sobre isso. Colossenses, capítulo 1, verso 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar. Olha só, graças ao Pai, esse Pai nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Então, o que Paulo está falando aqui, que colabora com a ideia de João, é que pela ação do Espírito Santo, Deus nos adotou. O que ele fala lá em João capítulo 1, verso 12, né? Aqueles que confessam, aqueles que creem, se tornam, têm o direito de se tornar filho de Deus. Esses conceitos, irmãos, colaboram com a ideia de que não é por nosso mérito, é pela graça de Deus. É pela ação do Espírito, e isso Paulo vai falar, que essa ação da graça de Deus deve ser valorizada sobre as nossas vidas. Isso nos traz o conceito que mudou a história do cristianismo, da justificação que Paulo tenta compor, assim, com forma definitiva, no capítulo 5, que em breve não sei quando a gente vai chegar lá, mas nós vamos chegar lá, capítulo 5, a partir do capítulo 5. Eu queria encerrar com Apocalipse 3, 21 e 22. Nós temos lá em Apocalipse, Jesus Cristo enviando 7 cartas para 7 igrejas da Ásia. E numa delas ele escreve o seguinte: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, que privilégio tem a igreja de Jesus Cristo. Põe de novo 21, por favor, Andréia. Ao vencedor, a igreja de Jesus Cristo, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Por isso nós vamos julgar as nações. Julgaremos os que são circuncidados somente na carne e aqueles que não são circuncidados na carne, mas também não são no coração. Esses serão julgados pela igreja, porque nós nos assentaremos com Jesus Cristo em seu trono. Muito interessante, que se Deus quiser, semana que vem, daremos continuidade. Ufa! 4 versículos, né? Quase 50 minutos aí estudando 4 versículos, mas era um tema muito caro para a gente. Eu acho que a gente precisava trabalhar de forma mais cuidadosa. Queria muito agradecer a Rita, que está nos visitando. Seja muito bem-vinda. Já esteve aqui com a gente, eu estava conversando com ela há muitos anos atrás, veio na igreja, está querendo reconciliar com o Senhor. Seja muito bem-vinda, que Deus abençoe a sua vida. Ok? Queridos, como nós não tivemos problema com o pessoal da música, se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, pode fazê-lo entregar agora no final do culto, que a irmã Eleonor, que é a nossa tesoureira, vai recolher. Tá bom? Muito obrigado. Deus te abençoe. Vamos orar antes de encerrar. Estou com a garganta seca. Vou pedir ao Douglas que nos eleve a Deus em oração. Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra que foi exposta aqui. E de fato, Deus, nós possamos sair aqui com o coração cheio do seu Santo Espírito, Pai, e que ela possa render frutos em nossas vidas, frutos para que a gente possa não nos vangloriar, mas vangloriar na graça do Senhor, porque somos alvos dessa graça do Senhor e não merecedores desse amor que o Senhor tem por nós, Pai. Abençoe cada um aqui, abençoe todas as famílias aqui representadas e que nos estão assistindo pelas mídias, Pai. Que o Senhor possa, Deus, vir ao nosso coração e nos exortar, nos instruir e que possamos estar sempre firmes no Senhor, Pai. Em nome de Jesus.
Deus te abençoe.